Graça e paz a todos os irmãos. No culto de quarta-feira, quem veio, nós falamos sobre a disciplina que Paulo nos ensinou. Paulo nos ensinou no capítulo 9 de 1 Coríntios. Abre aí 1 Coríntios, por favor. Digam glória a Deus. 1 Coríntios 9. Paulo disse, irmãos, que nós temos que ter disciplina na vida cristã. Olhe para cá agora, por favor. Quem achou, levante a cabeça e olhe para cá. Todos encontraram, amém? 1 Coríntios 9. Ele começou falando da disciplina, das adaptações que ele precisava para cumprir o papel dele de ganhador de almas para Cristo. E nós temos que ter, irmãos, esse compromisso. Nós temos que ter o compromisso de fazer a coisa certa. Olhe para cá. Nós temos o compromisso de fazer as coisas certas conforme a vontade de quem? Conforme a vontade de Deus. Então não ignorem a palavra do Senhor. O que dá direção ao cristão é o Espírito Santo, pastor? É, mas o Espírito Santo, ele te orienta com algo que você possa ver, que é a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele trabalha em cima da palavra de Deus. O instrumento do Espírito Santo para a nossa conversão, para o convencimento do pecado, é a palavra de Deus, porque é na palavra de Deus que se encontra o pecado. É na palavra de Deus que está descrito o que eu não devo fazer. Então, por isso que é muito bom a disciplina e a autodisciplina constante. Por quê, pastor? Porque não adianta dizer que é cristão sem observar a palavra do Senhor, irmãos. Mas com qual visão? De uma regra? Que seja uma regra, mas uma regra para a vida. E não como era a lei de Moisés, uma regra para a morte. Não como era a lei de Moisés, que trazia uma condenação. Identificava o pecado e trazia uma condenação. Amém? Mas Jesus não. Jesus, ele tem uma regra para a vida, uma regra para a salvação, uma regra para a liberdade. O método de Cristo, o método que está no Evangelho de Cristo, é um método para a salvação que nós não podemos ignorar. Nós temos que seguir a palavra de Deus. Então não adianta você querer cortar caminho, não adianta você querer fazer diferente, porque vai dar tudo o quê? Vai dar tudo errado. Casamento errado, criação de filho errado, tratamento com as pessoas de forma errada, inimizade, problema, tudo por quê? Porque eu não estou observando o método de Jesus Cristo. Jesus Cristo estabeleceu uma forma de tratamento diferenciada, irmãos. Não é fácil lidar com as pessoas. Não é fácil. Não é fácil fazer a vontade de Deus partindo de qual princípio? Partindo do princípio que nós somos pecadores. O nosso maior adversário, olha para cá. A palavra diz que é o diabo? Sim, mas eu acho que um dos grandes adversários somos nós mesmos. É o nosso eu carnal. É o nosso coração. A Bíblia diz que nós temos um enganador dentro de nós. Sim ou não? O coração é enganador, ele coloca uma paixão. Ele faz nascer nele uma paixão, ao invés de um amor. E vocês estão vendo pessoas morrendo por causa de paixão. Vocês estão vendo relacionamentos dando errado, porque não nasceu amor, nasceu paixão, irmã. Não foi amor. Nasceu um desejo carnal, um desejo sexual.
uma beleza, nós olhamos uma beleza externa, mas não vemos o coração, como Deus disse. Todo mundo olhando a aparência, mas ninguém olhando a essência, o caráter. E nós nos envolvemos com pessoas de qualquer tipo, por quê? Porque queremos ver com os olhos da carne e não com os olhos espirituais. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E quando eu me disciplino, eu vou desenvolver a visão espiritual. Quando eu estou me disciplinando, eu estou atento à palavra. São pessoas que estão ouvindo. O principal canal das bênçãos de Deus é o ouvido, irmãos. Eu tenho que tomar cuidado com o meu ouvido. Eu tenho que estar atento quando eu entro na igreja para ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, é na palavra de Deus que está a vida eterna, é na palavra de Deus que eu conheço a salvação, é na palavra de Deus que está a salvação, é na palavra de Deus que eu descubro o mal, as coisas más que estão dentro da minha alma. Conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. Amém, irmãos? Eu tenho que ter essa disciplina. E Paulo falou que ele lutava. Paulo falou que ele era como um corredor, ele corria, e em uma outra passagem ele diz que ele corre para um alvo de perfeição em Cristo, e é isso que a igreja faz. Não adianta você ficar procurando culto de exorcismo. Eu vou no culto da libertação das drogas, eu vou no culto da libertação disso, da libertação daquilo. Não, você precisa se encher da verdade de Deus. Você precisa de atitude. Não adianta ninguém colocar a mão na sua cabeça se primeiro não ativar a sua mente, se primeiro você não reconhecer a verdade de Deus, não focar a verdade de Deus. Pastor, eu preciso de quê? De fé. Eu preciso concordar com o Senhor. Porque o problema de Eva foi discordar de Deus. A causa da queda de Eva e Adão foi a discordância, foi a desobediência, foi a falta de oração. Foi falta de oração? Foi. Oração é o quê? Oração é falar com quem? Eles podiam falar com Deus, não podiam não? Antes de aceitar a proposta do inimigo, eles não podiam falar com Deus? Será que Deus iria responder, irmã? Será que se Adão e Eva tivessem procurado falar com o Senhor naquele momento, eles não ouviriam a voz de Deus como eles ouviram Deus procurando-os depois do pecado? Eles ouviram Deus: Adão, onde estás? Adão se esconde. E Deus pergunta: por que você está se escondendo? Quem que fez você enxergar que você estava nu? E a palavra diz que ele estava assustado. Mas se ele quisesse falar com Deus, se ele quisesse orar para que aquela tentação fosse resistida, se ele quisesse se dedicar, se disciplinar mais, pastor, eu tenho que me disciplinar mais, ao invés de ouvir o impulso do meu coração, eu vou ouvir a voz de quem? Eu vou ouvir os conselhos de Deus primeiro. Deus, ele tem um método. Deus, ele tem um padrão para a vida. Deus, ele tem um padrão estabelecido desde o princípio para a salvação. Deus, ele tem um padrão de conforto, de refrigério, de descanso, que foi a proposta dele desde o princípio. Deus não queria ninguém oprimido. Deus não queria que ninguém fosse ou ficasse escravizado, irmãos. Amém? Atormentado pela dúvida, atormentado pelo vício, atormentado por qualquer tipo de compulsão, de desejo de fracasso, porque o que você deseja é para o seu fracasso, o que você gosta é para o seu fracasso, o que você cobiça é para o seu fracasso. Veja quantas coisas você perdeu por causa desse desejo mau. E é isso que nós temos que pensar.
Ah, a reflexão é qual, pastor? Ora para o diabo sair. Não. Primeiro você tem que reconhecer o mal. E eu só reconheço o mal se eu conhecer a palavra de quem? Porque quem revela o mal é o Espírito Santo. Quem revela o pecado é o Espírito Santo. Então, irmãos, tem muitos males crônicos que estão na nossa vida, tem muitos pecados, tem muitos sofrimentos, tem coisas habituais que nos escravizam, nos atormentam, que nós temos que reconhecer. Nós temos que reconhecer e começar a lutar, e começar a orar, e começar a nos concentrar em Deus, e começar a jejuar, como Jesus mandou os discípulos jejuar. Ele falou, vocês têm que jejuar, vocês têm que orar, porque essa casta de demônio é forte demais para vocês. Vocês precisam de uma estatura, vocês precisam de um conhecimento maior para vencer esse tipo de problema. E tem muitas pessoas que estão presas em problemas por falta de quê, pastor? De entendimento espiritual. Porque estão se levando, se deixando levar pelo engano, pela mentira do diabo. O diabo fala assim, isso vai ser bom para você. Ou se você tentar se libertar, o diabo vai dizer assim, você não consegue se libertar. Amém? Você não consegue vencer. Você diz assim, eu não quero fazer isso. Mas o diabo diz assim, mas você não vai conseguir deixar de fazer. Você não vai conseguir evitar. Você vai cair porque você tem que cair. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que cuidar para permanecermos de pé, irmãos. A palavra de Deus diz que quem tiver caído, que se arrependa, confesse que Jesus vai perdoar. Jesus vai restaurar a comunhão. Jesus vai restaurar a comunhão. Jesus vai apagar o pecado pelo sacrifício que ele já fez na cruz do Calvário. Jesus vai perdoar, mas a partir do momento que você reconheça esse mal, identifique esse mal e combata esse mal e reconheça, pastor, tem um mal na minha vida que me enfraquece. E esse mal pode ser uma amizade, pode ser um amante, pode ser um vício, pode ser um pecado, pode ser uma mania que você tem, pode ser uma doença que te aflige demais, e você pode receber a força de Deus para resistir, pode receber a força de Deus para superar qualquer tipo de expectativa contrária. Você pode não estar vendo resposta, mas Deus te dá vitória. Quem crê, diga glória a Deus. Deus, Ele te dá vitória, irmãos. Nós temos que tomar cuidado com a incredulidade. E tudo isso é uma questão de disciplina. São pessoas que estão correndo, porque precisam se esforçar. Quando Paulo citou aqui o corredor, quando Paulo citou o lutador, no versículo 24 ele falou de um corredor, no versículo 25 ele falou de um lutador, ele falou que existe uma coroa incorruptível, que é a nossa coroa espiritual. É o nosso prêmio espiritual. Mas ele falou que o corredor corre atrás de um prêmio. O lutador corre atrás de um prêmio. Mas nós também corremos atrás de um prêmio. Só que o nosso prêmio não é uma medalha de ouro, mas é uma coroa que representa a nossa salvação. Diga glória a Deus. Não que literalmente seja uma coroa. A Bíblia cita esse prêmio de Deus como uma coroa da vida. Amém. Mas é preciso o quê, pastor, para ganhar isso? Esforço, irmãos. Olhe para mim, levante a cabeça, por favor. É preciso esforço, gente. É preciso esforço para mudar. É preciso esforço para não fazer. É preciso esforço para resistir. É preciso muita oração. É preciso muita determinação para se libertar de muitos tipos de sofrimentos, de dores, de pensamentos, de desejos que desagradam a Deus. Porque o diabo ele não vai parar de tentar. Jesus resistiu ao diabo no deserto e resistiu ao diabo em muitas situações. Mas qual era o escape de Jesus? Qual era o meio de escape? Fortalecimento pela oração. Ouvido atento à vontade de quem? A vontade de Deus. O escape de Jesus, o meio de escape de Jesus era o ouvido no Senhor. Fazer a vontade, eu faço a vontade do meu Pai, o meu deleite é esse.
O meu deleite é o temor do meu Pai que está no céu. Eu não falo de mim mesmo, eu falo aquilo que o meu Pai me manda. Ou seja, a vida de Cristo era dedicada a Deus. Essa é uma das formas de escape, irmãos. Eu só consigo escapar se eu tomar uma posição, pastor, eu tenho que fazer conforme a vontade de Deus. Eu tenho que fazer conforme, eu tenho que estar sempre agradando a Deus. Amém? Eu tenho que estar sempre fiel a Deus. Eu tenho que estar sempre leal a Cristo. Eu não posso abrir mão da minha lealdade a Cristo. Na minha caminhada eu tenho que observar isso. Cristo em primeiro o quê? Paulo diz que viver para ele era Cristo. Paulo diz que ele não vivia mais, mas Cristo vivia nele. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. É o que é isso, pastor? Disciplina espiritual. Era um homem que vivia pela vontade de Deus. Esforço, determinação, como ele cita no 23, no 24, um corredor. No 25 ele fala de um lutador. No 26 ele fala que ele corre para algo que é realmente certo e não para o que é incerto. Porque as promessas de Deus, elas são muito certas. Diga glória a Deus. Sabe por que isso, irmão? Tem gente que está na igreja correndo por coisas incertas. Tem gente que vem à igreja buscar coisas de homens, promessas de homens, propagandas enganosas de televisão, propagandas enganosas de rádio, propagandas enganosas de denominações, do neopentecostalismo principalmente. Eu nunca vi tanta mentira nas igrejas neopentecostais. Amém? Propaganda de milagres, mas não há propaganda de salvação, não há propaganda de vida eterna, não há propaganda de disciplina, mudança de coração. Mas as pessoas vêm atrás de milagres, vêm atrás de cura, vêm atrás de enriquecimento, até de coisas que Deus não prometeu, até de milagres que não estão de acordo com a verdade do Evangelho, não estão dentro dos propósitos dos milagres feitos por Cristo, dos milagres feitos pelos apóstolos. Os milagres feitos pelos apóstolos eram para a glória de Deus e não para a glória do homem. E nós estamos vendo a propaganda dos milagres falsos. Nós estamos vendo os testemunhos falsos, os testemunhos inventados, os testemunhos provocados por emoção. Nós estamos vendo isso, e quem ouve não consegue discernir. Quem ouve é enganado. Quem ouve vai atrás dessa mentira. Mas não tem esse cuidado de examinar as Escrituras. Não tem o cuidado de buscar o reino de Deus. São pessoas que não querem o arrependimento, que é o mandamento número 1 do Evangelho, da Nova Aliança. Não querem ouvir a palavra de Deus para que recebam fé. Querem ouvir qualquer coisa, menos a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela fere a alma. A palavra de Deus, ela transpassa. Amém? Ela penetra profundamente. E a palavra de Deus, ela dói, irmã. A palavra de Deus, ela tira muita gente da igreja porque não suporta. Eu não aguento ouvir o que o pastor fala porque ele está falando tudo ao meu respeito. Ao invés de nós nos agradarmos das revelações que nós estamos recebendo, que estão desvendando o que está oculto no nosso coração, que estão nos levando a uma confissão, que estão nos levando a um arrependimento, nós nos revoltamos com a verdade. Foi como a mulher samaritana, Jesus falou para ela: chama o seu marido. Ela disse só assim: eu não tenho marido. E pronto, e acabou. Mas na consciência dela, ela deve ter pensado: eu tenho muito homem, mas não tenho marido. Eu tenho muito homem dos outros, mas eu não tenho marido. Eu já tive vários homens, mas eu nunca tive marido. Mas Jesus sabia, amém? Jesus sabia, Jesus provocou uma confissão.
O Evangelho provoca uma confissão, o Espírito Santo provoca um convencimento. A palavra de Deus, ela serve para isso, não é para outra coisa. E não existe outra semente. A semente incorruptível, que regenera. É assim que a palavra de Deus é identificada em 1 Pedro. Semente incorruptível que regenera, ou seja, que gera uma nova pessoa. Regenera por quê, pastor? Porque ela leva a pessoa ao conhecimento da sua natureza má. Leva a pessoa ao conhecimento da sua cobiça, dos seus desejos pecaminosos, das concupiscências, desejos fortes, pecaminosos, das suas compulsões, do mal crônico que nós vivíamos antigamente, que hoje está identificado. Pode não estar curado, mas já está identificado. Agora depende de nós. Depende de nós, pastor. Eu sou uma pessoa ignorante, eu sou uma pessoa implicante, eu sou uma pessoa de uma natureza ruim, então eu preciso mudar. Diga glória a Deus. Eu preciso mudar, eu preciso melhorar. O mal já está identificado, o ponto fraco já está identificado. Eu preciso tratar da minha alma. Mas a sua alma só pode ser tratada se você se entregar a Cristo. Se você se entregar a Jesus de todo o coração. Deus só pode te levantar se você confessar o seu pecado. Senão você vai continuar caído. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, mas eu não estou aguentando mais cair. Então fale com Deus. Fale com Deus. Eu não estou conseguindo me libertar. Fale com Deus. Busque força em Deus. Busque força em Deus, porque Ele tem poder para te livrar. Não fique triste, não desanime. Não se acomode. Tem muita gente que se acomodou, deitou. Não caiu, não. Caiu e ficou deitado. Mas Deus, Ele quer o quê? Te levantar. Deus, Ele quer te levantar, irmã. Ele quer te levantar, irmão. Você pode dizer assim, pastor, mas eu não consigo. Pastor, eu não consigo, eu sou assim desde garotinho. Não é desde... não é desde rosinha, não. Desde garotinho. Desde pequenininho. Vamos mudar para poder não ficar cortando o culto. Eu sou assim desde quê? Desde pequenininho. Não é desde garotinho, não. Desde pequenininho. Amém? Só que você tem que mudar, porque você sabe que você está o quê? Que você está errado. A palavra de Deus já identificou o seu erro. E por que não se disciplinar? E por que não se corrigir? E por que não socar esse problema? Paulo falou isso aqui, irmãos, vamos ler. Pois, 26, eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo aonde? No ar, antes subjugo o meu corpo. Ou seja, eu escravizo o meu corpo, meus desejos, meus pensamentos, meus sentimentos, toda a minha parte carnal, eu subjugo. Quando ele fala de corpo aqui, irmãos, ele fala da estrutura dele carnal, do nascimento dele carnal, que todos nós temos. São pessoas que estavam sem Deus. São pessoas que estavam sem Deus, um homem sem Deus, uma mulher sem Deus. Ela tem que, quando ela se volta para Deus, a primeira coisa que ela faz, a primeira coisa que o homem faz, é sujeitar o corpo. O corpo não manda mais, pelo contrário, eu mando no corpo. Ah, não, eu estou com vontade de fazer isso, fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, meu pensamento veio, mas não, você subjuga. Você subjuga. Ele disse assim, olha, subjugo o meu corpo, versículo 27, e o reduzo à servidão. Ah, pastor, eu vou tomar uma cerveja. Subjuga o seu corpo, irmão. Você tem capacidade de ter essa disciplina, de não beber, de não fumar.
de não jogar no bicho, porque você gasta tudo, você joga todo dia, você é um compulsivo, todo dia você quer ganhar na cobra, no cabrito. Amém? Mas você não pode fazer isso, você tem que se controlar. Ah, pastor, eu sou viciado, eu acho que não tem como sair do crime, eu acho que não tem como sair do tráfico, eu acho que não tem como porque eu nasci assim, porque minha mãe era assim, desde pequenininho eu era assim, não de garotinho, mas de pequenininho. Desde pequeno eu era assim. Amém? Mas a palavra está dizendo que tem que ter um esforço, porque Deus dá a condição para nós vencermos, irmãos. Eu não estou dizendo que a salvação é pela obra, porque esse conceito de que a salvação é pela fé e graça é um fundamento do Evangelho fundamental. Fundamento porque é fundamental. Ah, não, pastor, eu só vou ser salvo se eu fizer. Não, você vai ser salvo se você crer. Mas quando a pessoa crê, irmã, ela busca fazer a vontade de quem? Ela se interessa pela palavra, ela vive ela busca obedecer, ela vive pela fé, ela concorda com Deus e ela vai receber a proteção de Deus e a libertação de Deus por conta disso. Conhecereis a verdade, quando a palavra diz conhecer a verdade, não é simplesmente ter um conhecimento intelectual da verdade, mas é receber a verdade aonde? Receber a verdade no coração de vocês, irmãos. Recebam a verdade de Deus no coração de vocês e se esforcem. Ao invés de vocês serem subjugados pelo corpo, vocês vão subjugar o corpo. Ao invés de vocês viverem pelos sentidos, pelos desejos dos sentidos, ao invés de vocês viverem pelos sentimentos do coração, pelos pensamentos do coração, vocês vão viver pela palavra de Deus, porque é o Espírito Santo que está dirigindo cada um de nós. É o Espírito Santo, pastor, é o Espírito Santo. Essa é a questão prática para que haja a disciplina. Pastor, fiel a Cristo, sim, fiel a Cristo. Que você seja fiel a Cristo, que você seja um corredor, que você seja um lutador, que você se esforce, que você determine a sua vitória pela palavra de Deus. Paulo ilustra o discurso dele, irmãos. Fala de um lutador, fala de um corredor, e quando a gente lembra de um lutador, a gente lembra que o lutador não bebe, a gente lembra que o lutador, ele treina muito, a gente lembra que o lutador, ele não fuma, um lutador ético, ele não fuma, um verdadeiro atleta, ele não fuma, um verdadeiro atleta, ele não bebe, mas o corpo tem vontade de quê? De fumar, o corpo tem vontade de beber, o corpo, ele clama pelos prazeres. Ele busca esses prazeres, mas esses prazeres, eles são contrários à disciplina espiritual. E por isso nós temos que nos esforçar. E por isso que nós somos comparados a esses corredores, nós somos comparados a esses lutadores, nós temos que socar, combater, mas batendo no alvo certo, no inimigo certo. Qual é o inimigo certo? É o mal que te oprime, é o mal que te escraviza. O mal é o demônio que te prende, é o demônio que te cerca. Mas você tem que identificar esse mal, porque senão você vai ficar caído. Tem muito cristão caído dentro da igreja, irmãos. E nós temos que nos levantar. Veja se você não está caído. Veja se você não está caído num pecado. Veja se você não está preso numa compulsão. Veja se você não está preso numa ansiedade por coisa material. Veja se você não está escravizado por uma ansiedade. Pastor, eu queria que isso acontecesse. É problema de mulher, é problema de dinheiro, é problema de negócio de carro, é problema de casa. Isso leva a pessoa à ansiedade. Jesus disse com muita clareza em mais de uma passagem da Bíblia, repetido pelos autores: não estejais
ansiosos por coisa alguma, porque isso vai levar você a uma obsessão, a transtornos. Cuidado com aquilo que se chama compulsão. Cuidado com ações repetidas em busca de prazer, um prazer carnal, um prazer destrutivo, irmãos. O diabo subjuga você a certo tipo de comportamento que você não consegue largar. São pessoas que gastam demais. Eu vou dar um exemplo de compulsão. Gasta demais. Não tem limite. Não pode pegar um cartãozinho de crédito. Não pode encontrar um créditozinho. Se alguém der um crédito, irmão, qual é o juro? 100%. Está muito bom, você é muito boa pessoa. Você vai pagar 100, vai pagar 200, mas você vai agradecer ainda. Por quê? Porque é compulsivo. Não pode ver um dinheirinho emprestado que vai apanhar. Vai apanhar e não vai conseguir pagar, mas vai apanhar. Amém? Bebida excessivamente, bebe demais. Pastor, o que é isso? Aí vem as drogas. Aí vem as questões sexuais também. Tudo isso, irmão, são obsessões. São mentiras do diabo, onde você é aprisionado, onde você é afligido, porque você pensa que não tem como sair, ou você cobiça essas coisas, por falta de disciplina, por falta de esforço, por falta de fidelidade a Cristo, mas você está dentro da onde? Dentro da igreja caído. Caído. E nós precisamos nos levantar. Nós precisamos identificar onde nós estamos caindo. Jesus, numa das cartas às igrejas, lá em Apocalipse, ele fala algo sobre isso. Que nós temos que ver onde nós temos caído. Onde nós temos caído? Pastor, qual é a área que eu tenho caído? É o materialismo? É a prostituição? É a cobiça? Qual é a compulsão que eu tenho? Qual é a ansiedade que eu tenho? Qual é o prazer pecaminoso que me domina? O prazer pecaminoso que eu busco, que eu fico cobiçando? Israel, irmãos, recebeu todas as bênçãos de Deus. Israel foi liberto do Egito pelo poder de Deus. Amém? Deus abriu o Mar Vermelho para Israel passar. Olha um povo abençoado, olha um povo que foi escolhido, mas que morreu no deserto, porque não agradou a Deus. Todos os israelitas que saíram do Egito viram o poder de Deus, experimentaram o poder de Deus, mas a Bíblia diz que eles idolatraram, a Bíblia diz que eles tentaram a Deus, a Bíblia diz que eles falaram demais, que eles murmuraram, que eles se prostituíram. Amém? E a Bíblia diz que por eles não agradarem a Deus, todos os homens que saíram do Egito acima de 20 anos morreram no deserto. Menos Josué e Calebe e Moisés, que conduziu o povo. Os homens que saíram do Egito, todos, sem exceção, pereceram no deserto. É isso que o capítulo 10 fala. O capítulo 10 fala justamente disso aqui. Vamos passar para o 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram por onde? Eles estiveram debaixo da nuvem, ou seja, a Bíblia diz que a nuvem era uma coluna de nuvem. Olha para mim, por favor, para você entender. Eu sei que você talvez já saiba, mas se você não sabe, você vai ficar sabendo. A nuvem, ela guiava o povo no deserto. Nuvem de dia, coluna de fogo o quê? De noite. Nuvem de dia para aliviar os raios do sol. Coluna de fogo à noite, porque no deserto, o que acontecia à noite? Esfriava demais. Então, à noite Deus aquecia, de dia Deus protegia do calor.
Veja que milagre, irmão, excelente. Veja que bênção maravilhosa. Eu pergunto, quantas bênçãos Deus já te concedeu para que você pudesse adorá-lo? Quantas coisas que Deus nos permite enxergar da glória dEle, da divindade dEle, do poder dEle, para despertar a nossa espiritualidade, para nos conceder um avivamento, para nos conceder um interesse maior pelas coisas de Deus, porque avivamento representa isso. Avivamento representa uma devoção sincera. Avivamento leva a pessoa à fidelidade. Avivamento leva a pessoa à obediência. Avivamento leva a pessoa a uma disciplina. A uma disciplina com Deus. Mas a Bíblia diz que os israelitas, todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo Mar Vermelho, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Ou seja, aceitaram a liderança de Moisés. Amém? Pastor, eles aceitaram a liderança de Moisés? Aceitaram. Libertos da escravidão, batizados no Mar Vermelho, sustentados no deserto, tiveram íntima comunhão com Deus, receberam muitas bênçãos espirituais e deixaram de adorar. Esse é o nosso problema. Nós recebemos tudo de Deus e podemos perder a nossa salvação. Nós recebemos todas as bênçãos de Deus, todo o recurso de Deus, nós recebemos o alimento espiritual, nós recebemos a água da rocha, que é Cristo, e não glorificamos o nosso Deus, irmãos, e não nos disciplinamos diante do nosso Deus, não o adoramos em espírito e em verdade. E ele continua falando, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Olha o alimento espiritual. 4, beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era quem? Era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Amém? Vocês estão entendendo, irmãos? Olha o versículo 2. Vamos fazer uma comparação. O versículo 2 diz o quê? E está escrito aí na primeira palavra o quê? E mais alto. E agora vamos para o 5. Mas Deus não se agradou da maior. Ou seja, todos foram abençoados. Como aqui todos estão abençoados. Mas agora, será que Deus vai se agradar de você? É a pergunta que eu faço. Pastor, eu recebi a palavra. Pastor, eu recebi a revelação do Espírito Santo. Pastor, eu recebi Jesus Cristo como meu Senhor. Olha quantas bênçãos você recebeu. Eu recebi o conhecimento da salvação. Eu recebi a promessa da vida eterna. Eu recebi o Espírito Santo. Eu recebi o poder regenerador para melhorar a minha vida. Mas eu pergunto, será que Deus está se agradando de você agora? Repetindo o versículo 5, mas Deus não se agradou da maior parte dele, pelo que foram prostrados aonde? Pessoas que morreram no deserto. Porque se Deus não se agradar de você, depois de você ter recebido tantas coisas, você pode ficar prostrado no deserto. Então, irmãos, nós temos que nos levantar. Quem caiu vai ter que o quê? Vai ter que levantar. E depois Paulo fala dos pecados no versículo 6. E essas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras. Isso aconteceu com o povo de Deus aonde? Na caminhada do deserto, na terra prometida. Eles caíram na idolatria. Digam glória a Deus. Eles caíram na idolatria, eles caíram na prostituição, eles tentaram a Deus, eles murmuraram, e nós estamos sendo avisados hoje, nós que estamos em Cristo Jesus, estamos sendo alertados por essas figuras do Velho Testamento. Isso tudo aqui aconteceu no Velho Testamento. Vamos repetir? E essas coisas foram feitas em figura.
Figura onde, pastor? No Velho Testamento. Em figura como, pastor? História. Isso aqui representa uma história que nós conhecemos porque está na palavra de Deus, para que não cobicemos as coisas mais. Ou seja, eles cobiçaram as coisas mais. Não vos façais idólatras como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram no dia 23.000. Eles se prostituíram com as moabitas, as mulheres moabitas, que foram oferecidas para que o povo de Deus fosse amaldiçoado. Foi a estratégia de Balaão. Balaão, Deus falou com ele que o povo era abençoado. Mas Balaão sabia de uma coisa: se esse povo pecar voluntariamente, ele será o quê? Amaldiçoado. E foi o que Balaão fez. Qual foi a estratégia? Mulheres lindas. Mulheres lindas para que os homens caíssem. E foi o que aconteceu, irmãos. Só que nessa sentença, 23.000 morreram. A consequência não é um mal provocado por Deus, a consequência é um mal provocado pelo próprio diabo. A consequência, irmãos, é o resultado do mal que nós estamos praticando. A consequência, ela é fruto de uma permanência no erro. Um erro, ele vai, mas vai chegar uma hora que ele vai ser cobrado. Uma pessoa não pode ficar caída, um cristão não pode ficar caído, porque Deus que dá a condição de levantar, Deus dá o recurso do arrependimento, Deus dá o recurso da revelação da palavra de Deus, Deus dá o recurso do Espírito Santo, Deus dá o recurso do perdão, Deus dá o recurso da graça, Deus dá o recurso da misericórdia. E nós não podemos perder, irmãos, a misericórdia de Deus. Amém? Nós não precisamos cair da graça de Deus, nós não precisamos cair da misericórdia de Deus. Pastor, eu tenho que pedir mais palavra do Senhor? Tem. Qual é o recurso que eu tenho, pastor? Você tem a graça de Deus que te ensina, você tem a graça de Deus que te oferece a salvação, você tem a graça de Deus que mostra a sua impiedade, que mostra os seus desejos mundanos, e faz você se convencer de que isso não é bom para a sua vida. Mas por que você está caído? Porque está faltando o quê? Empenho. Porque está faltando desejo de fazer a vontade de Deus, a vontade que você já conhece. A vontade que você já conhece e a vontade que você mesmo ignora. Por isso não há libertação. O senhor tem que orar forte. Não vai resolver. Libertação precisa de consciência primeiro do erro. Para que haja libertação, nós precisamos de consciência dos nossos erros, da nossa condição nojenta, da nossa condição desagradável a Deus, da nossa vida contrária a Deus, do nosso pecado contra Deus. Nós precisamos reconhecer isso. É a única maneira de nós sermos salvos, irmãos. Senhor, perdoa os meus pecados, me livra do meu pecado. Me salva do meu pecado, Jesus Cristo, porque foi para isso que o Senhor veio. Eu reconheço que eu preciso muito dessa salvação. É uma oração humilde, simples, que vai produzir um grande poder e vai te dar libertação e vai te dar proteção. Glória a Deus. Eu vou usar o que, pastor? Eu vou usar a graça de Deus, eu vou usar o sangue, vou crer no sangue, eu vou crer na palavra, eu vou crer no poder do Espírito Santo que habita em mim, eu vou crer na intercessão de Cristo que está lá à direita de Deus orando pela minha vida. Senhor Jesus, interceda por mim diante do trono, para me salvar, porque eu sei que eu preciso muito da sua salvação. Eu reconheço os meus pecados, e desde já, Senhor, eu confesso muito triste, porque eu sei da minha condição, porque eu sei, meu Deus, o quanto eu tenho pecado contra Ti. Eu quero sentir a alegria da salvação, eu quero sentir um refrigério, um descanso para a minha alma. Por isso eu estou aqui aos Teus pés, te pedindo
te pedindo misericórdia, te pedindo graça, te pedindo perdão, te pedindo salvação, reconhecendo a minha indignidade. Diga glória a Deus. É dessa forma, irmão, que nós temos que orar. Mas orar de todo o coração, orar não com a mente, mas orar com o coração, orar com sentimento sincero. E você pode estar até preso nesse pecado, mas Deus ele vai te responder. Deus ele vai te dar o escape. Ele vai te dar o escape. Então Paulo começa a descrever, e ele fala no 8, e não nos prostituamos. No 9 ele fala assim, e não tentemos a Cristo. No 10 ele diz, e não murmureis. E no 11 ele diz, ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras. Amém? E estão escritas para aviso nosso, nós hoje. Está lendo aí, irmã? Versículo 11, amém? Dorme não, hein? Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, estão escritas para aviso, para quem já são chegados os fins dos... Quem estão no fim dos séculos? Quem são essas pessoas que estão no fim dos séculos? Somos nós, irmãos. Nós estamos no fim dos séculos. Nós estamos vivendo os últimos dias. Pastor, mas nós estamos nos últimos dias? Estamos. Os últimos dias são os dias após a primeira vinda de Jesus. Os últimos dias são os últimos dias que precedem a segunda vinda de Cristo. E nós estamos vivendo nesses últimos dias, nesse fim dos séculos. E ele diz assim, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não o quê? Que não caia. Ou seja, se esforce, se discipline, mantenha a posição espiritual, mantenha a fé ativa, mantenha a fé forte, mantenha a atividade, diga glória a Deus. Não veio sobre vós tentação, agora olha que profecia linda, senão humana, mas fiel é quem? Que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o quê? Vocês estão entendendo, irmãos? Olhe para cá, olhe para mim para a gente encerrar. Quando a gente está com um problema, sabe qual é a nossa mania? A gente diz assim, eu não consigo. Não é isso que você está acostumado a dizer? Eu não o quê? Mas essa mentira, sabe de quem? Essa mentira é do diabo. Você está preso, você está afligido, por quê? Porque você acredita na mentira de quem? A gente está na prostituição e diz assim, eu não consigo largar. Nós estamos no sexo ilícito e dizemos assim, eu não consigo largar. Nós estamos com amante e dizemos assim, eu não consigo o quê? Eu não consigo largar. O outro está no homossexualismo, ele diz assim, isso eu sou desde pequenininho, não é desde garotinho, não. Amém? Eu uso droga porque meu pai fez isso comigo e eu não consigo o quê? Papai abandonou mamãe desde novinho e eu tenho um trauma na minha vida. Eu não consigo o quê? Eu não consigo largar. Mas é isso que a palavra está dizendo? O que a palavra está dizendo? Vamos repetir? Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que o quê? Quando eu digo que eu não posso, eu estou contrariando a palavra de quem? E estou acreditando na mentira do diabo. Deus está dizendo que eu posso vencer. Deus está dizendo que a força do mal não é maior do que a minha capacidade de superar. E eu digo, eu não posso, pastor, eu não posso passar nessa prova, eu não consigo passar nesse concurso, eu não consigo vencer essa faculdade, eu não consigo superar, essa vida que eu tenho não é uma vida boa. Se não está boa, irmão, vai mudar, vamos mudar isso. Não é dizer, agora não tem mais jeito, tudo tem jeito. Está escrito isso aqui, gente? Ou não está? O pastor está mentindo? Eu estou pregando confissão positiva? Não, eu estou pregando a verdade. Repetindo, não veio sobre vós tentação, senão humana,
Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação que vier, dará também o escape, para que possais o quê? Está escrito o que aí? Aí você diz que não está suportando. Eu não estou aguentando, pastor. Mas você pode suportar, porque Deus te dá força para suportar. Você pode sair dessa, porque Deus dá força para você sair. Você não sai porque você está dando ouvido ao diabo, você não sai porque você está dando ouvido ao seu coração, você não sai porque você vive de emoção, você não sai porque você está envolvida com paixão, você não sai porque você não está sendo fiel a Deus. Ah, não, o senhor está me ofendendo. Não, então quem está te ofendendo é Deus, porque está escrito aqui, Deus é fiel, e se nós formos fiéis também, Ele vai dar força para a gente sair do buraco. Mas Ele está falando tudo aqui num contexto de pecado. Ele não está falando de dinheiro, não, hein? Ele está falando aqui num contexto de quê? Prostituição, tentação a Cristo, murmúrio, prostituição, idolatria. E Ele está dizendo que tudo isso, quando se levanta contra nós, é uma tentação humana, mas Ele dá escape. Ele, quando a tentação vem, Ele dá força para você supor. E se você cair, Ele te